Olá, meu nome é Cláudia, sou psicóloga e estou muito feliz de poder participar com vocês dessa Semana do Idoso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado com as emoções nesse contexto pós-pandemia. A primeira coisa que nós pensamos é se realmente, nós estamos na pós-pandemia ou se ainda vivemos a pandemia em si. Essa delimitação de tempo ficou meio estranha, né? Quando começou a pandemia, nós imaginávamos que isso ia durar poucos meses e, na verdade, se estendeu e é algo que ainda não acabou, embora muitas pessoas tratem como já sendo, né, um outro período, mas com o número de mortes que a gente tem e o número de novos casos de contaminação aí por Covid-19, nós provavelmente ainda estamos aí no período alto de pandemia. Né? De qualquer forma, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas emoções que aparecem nesse período da pandemia e o que a gente pode fazer com elas. Né? E pensando em uma pós-pandemia, né, como que a gente vai se adaptando para lidar com tudo isso que nós sentimos nesse período todo. Para começar, ao contrário do que a gente orientava antes para todos os idosos, né, ao contrário do que os profissionais de saúde sempre falavam, agora é um momento de ficar em casa, de não socializar, né? Antigamente a gente dizia, olha, é muito bom que você possa ter um grupo de pessoas, de amigos, participar de várias atividades com a sua família, com seus pares, né? E aí, de repente, vem a pandemia e de um dia para a noite a gente tem que orientar que vocês fiquem em casa, não saiam e não recebam visitas. Né? Então, a orientação sobre isolamento praticamente total. Isso começa a fazer com que nós pensemos que muitas coisas vão mudar. Né? Passados poucos meses da pandemia, nós ficamos do início da pandemia, nós ficamos na expectativa de voltar ao que nós chamávamos de normal. Né? Normal bem entre aspas, porque o conceito de normalidade é algo bem discutível. Mas aquela vida que a gente tinha antes, né? Nós não imaginávamos que íamos ter tantas mudanças. Imaginamos que as mudanças que houvessem, a gente pudesse viver com elas pelo menos por um período curto. Não é bem isso, né? Não foi bem isso que aconteceu. Vou contar para vocês rapidamente sobre um programa que foi proposto pelo Serviço de Geriatria, mais especificamente pelo Dr. Wilson Jacó Filho, em que a proposta era ampliar a rede social, né, a rede de suporte social dos idosos, pacientes da geriatria, pacientes, né, da geriatria do Hospital das Clínicas. Esse programa era o seguinte: alguns idosos que fazem parte do Gero Saúde, que é um grupo bem ativo que nós temos dentro da geriatria, né? Alguns provavelmente estão vendo essa aula agora, participaram conosco entrando em contato com pacientes que apresentassem queixas de solidão ou de traços depressivos, né? Alguns médicos perceberam que essas pessoas poderiam se beneficiar de um contato assim e encaminharam pacientes para que fossem contactados por esses idosos do Gero Saúde, para que pudessem conversar com eles pelo telefone ou por WhatsApp, né? Particularmente a maioria das ligações foi por telefone e não com vídeo chamada, mas onde se pudesse ampliar mesmo essa rede de suporte social, né? Porque muitas pessoas estavam apresentando aí dificuldades de lidar com a questão de estarem isoladas na pandemia. Né? Foi um trabalho bem interessante, onde esses idosos do Gero Saúde recebiam aí como se fosse uma supervisão nossa,
né, incluindo a mim, o Dr. Wilson, a Neuza e a Rosani, que muitos de vocês também conhecem e viram aqui na Semana também do Idoso, em que a gente ouvia como que tinham sido, né, essas conversas, percebemos que podia haver muitas trocas entre eles, né, os próprios idosos do Gero Saúde às vezes passavam por coisas que eram comuns aí a todos os pacientes, né, no sentido de sentirem os efeitos desse isolamento que a pandemia trouxe. Foi uma oportunidade, inclusive, de formarem novas amizades, né? Alguns temas que emergiam nessas conversas diziam respeito, claro, ao isolamento, como nós já imaginávamos que seria, o distanciamento das pessoas queridas, a falta de atividade física, principalmente para aqueles que estavam acostumados a ter essas atividades. Percebíamos uma certa ansiedade quanto à possibilidade de se infectar, principalmente porque foi no início da pandemia e não tínhamos ainda tantas informações, né? Havia uma incerteza sobre o que realmente representava esse vírus e essa pandemia ou o que não representava. E aí várias emoções foram despertadas, né? Que ficaram patentes ali quando percebemos os relatos sobre as ligações. Então, muitas pessoas tinham medo, né? O medo principalmente de se infectar ou de piorar algumas situações de saúde que eles já viviam anteriormente, por conta da pausa aí nos atendimentos, né? Os atendimentos médicos. Tristeza, né? Em casa a pessoa se sentia mais protegida, mas ficava ao mesmo tempo triste por não estar recebendo, por exemplo, a visita de netos, de pessoas queridas da família, né? Um sentimento de saudade muito grande. E a impotência, né? O que nós podemos fazer em relação a tudo isso, como lidar, até quando, né? Uma grande incerteza aí que despertava várias emoções nesses pacientes com quem os idosos ampliadores, como chamávamos, conversavam, né? Bom, esse trabalho aconteceu por alguns meses e foi terminando, né, do jeito que ele estava proposto desde o início, com a mudança em relação à própria pandemia. Então, conforme o tempo ia passando, conforme as pessoas começavam a arriscar saírem de casa, conforme as pessoas começavam a receber as pessoas novamente em casa, os familiares, os amigos, nós víamos que a necessidade desse trabalho também ia diminuindo, né? E que talvez ele pudesse continuar de uma outra forma num outro momento. Mas ele foi muito importante para percebermos todas as questões que são trazidas quando acontece algo absolutamente inusitado, né, na vida da gente, como foi o advento aí da pandemia por Covid-19. Né? E percebemos que nós precisamos nos adaptar. Então, como lidar? Né? A realidade se impõe, se mostra de uma forma bem diferente do que era antes. Eu tenho menos possibilidades de fazer coisas, tenho que mudar toda a minha rotina, né? E o ser humano tem um pouco de dificuldade de lidar com a imprevisibilidade, né? Se a gente puder falar de uma maneira mais geral, ficamos todos atônitos, porque estamos acostumados a uma rotina, estamos acostumados a cumprir uma série de compromissos que tiveram que ser cancelados, né? Revistos, adiados, e a gente não sabe por quanto tempo. Então, a imprevisibilidade do que ia acontecer é o tempo que levaria para termos uma vida, pelo menos parecida com a que nós tínhamos antes, trouxe muita angústia, né? Continua trazendo até hoje. Né? Tivemos que lidar também, nos adaptarmos às perdas, né, relacionadas à Covid-19.
e vivenciar alguns lutos. Lutos pela morte de pessoas queridas, luto por uma condição de saúde que tínhamos antes, que muitas vezes é perdida, a saída do emprego de muitas pessoas, né? Nós sabemos aí que muitas pessoas perderam seus empregos por conta aí da pandemia. Algumas pessoas tiveram que se adaptar a mudanças nos estudos, né? De repente tudo passou a ser virtual. Né? Nós hoje aqui não estamos falando com vocês ao vivo numa plateia que possa interagir aqui conosco enquanto eu faço essa apresentação, né? Mas é algo que nós gravamos antes, justamente, né? E está sendo feito, essa apresentação está sendo feita online justamente em função da epidemia. Provavelmente nós estaríamos todos numa sala convivendo, como já aconteceu outras vezes em comemorações como a Semana do Idoso. E agora nós nos encontramos nessa condição, né? Também tivemos que nos acostumar às orientações dos especialistas. Né? Tivemos que ter cuidado com fake news, que é um termo que está muito em moda agora, né? Tivemos que perceber o que realmente servia para a nossa vida, o que era especulação, o que era baseado em fato científico, o que não era. E uma gama de informações tão grande que por muitas vezes nós nos perdíamos, né, no meio de tudo isso. Bom, e aí apareceram muitas coisas do que nós não podíamos mais fazer. Né? Então, como eu disse no início, se antes era recomendado que os idosos saíssem de casa, socializassem, fizessem aí suas atividades físicas, que muitas vezes ocorriam num parque, numa academia, de repente eles foi sugerido que isso acontecesse em casa, ou que não acontecesse, ou que desse uma parada, né? Que nós esperássemos um tempo para retomar as atividades e, na verdade, esse tempo se mostrou maior do que nós imaginávamos. Então, se nós pensarmos num mundo ideal, em que de um dia para o outro essa pandemia termina e nós podemos retomar as nossas atividades, talvez nós estejamos falando mesmo de uma utopia, né? O que nós conseguimos e podemos, sim, é pensar como nós retomamos a nossa vida de antes com modificações, né? Com adaptações. Então, a retomada das relações presenciais começa a acontecer, tomando os cuidados aí que os especialistas, né, no assunto nos dizem, tomando os cuidados, né, já nos acostumamos aí a viver de máscara, a usar álcool gel, enfim, tá sempre, né, preocupados com a lavagem das mãos e todas as medidas que vocês já cansaram de ouvir, né, do que nós somos orientados a fazer para evitar um possível contágio, enfim. Mas as relações presenciais vão retomando, né, aos poucos, né? Nós começamos a receber pessoas em casa, nós começamos a visitar alguns amigos, nós começamos a nos aproximar com cuidado de outras pessoas novamente. Algo que era tão comum para a gente, né? Que era tão do cotidiano, né? Nosso cotidiano mudou. Podemos retomar as atividades físicas de acordo com as possibilidades individuais, claro, né? Cada um vai ver aí que atividades seriam indicadas e vamos atrás do que podemos fazer agora. Às vezes não é uma atividade na academia, cheia de gente, como gostaríamos, mas é uma atividade em casa, com alguma orientação online, ou, né, na academia, mas com horário marcado, no parque, mas mantendo o distanciamento de outras pessoas, né, sempre com os cuidados aí que estão sendo orientados. Tivemos que lidar com a ansiedade, né? Porque, lógico que essa situação traz muita ansiedade. E aí fomos atrás de
de estratégias que possam nos ajudar em relação a isso. Então, por exemplo, né, fazer uma meditação, né? As próprias atividades físicas às vezes nos ajudam bastante a lidar com essa ansiedade, né? Encontrar outras formas de nos relacionarmos para não nos sentirmos tão sós, como por exemplo as ligações telefônicas, né? Aproveitar aí a tecnologia que faz com que agora a gente possa ligar para uma pessoa e ver o rosto dela, fazer as videochamadas, que é bem melhor do que só falar pelo telefone com a pessoa, né? Nós vamos aí lançando mão dos aparelhos, né, das tecnologias, para nos ajudar nisso, e aí vem uma outra ansiedade que é a de lidar com essa tecnologia toda. Tá? Todos nós tivemos aí que aprender aos trancos e barrancos, digamos assim, a lidar, né, com o WhatsApp, com as redes sociais, com o uso dos computadores, que para algumas pessoas é mais fácil, para outras não, e é interessante que a gente possa reconhecer como que isso se coloca na nossa vida, é interessante que a gente possa reconhecer as nossas dificuldades, e quem que pode nos ajudar com isso, né? É interessante que a gente possa prestar atenção nos nossos potenciais que nós não conhecíamos, né? E desfrutar dessa descoberta. Antes, por exemplo, as pessoas não sabiam que tinham tantas habilidades culinárias como foram aparecendo nesse tempo, né? Então, especificamente fazer comida em casa é algo que teve um aumento muito grande, né? Algumas pessoas começaram inclusive a ter uma renda por conta disso, de vender aí a comida que faziam e que não imaginaram passar por isso, não imaginavam que poderiam viver disso, né? Depois de perder um emprego, por exemplo, de alguns anos. É um momento de ir retomando aos poucos as consultas médicas, né? Perceber aí que há outras coisas para serem tratadas que não a Covid e que essas coisas precisam, né? Essas doenças, principalmente as doenças crônicas, precisam de um acompanhamento, retomar isso da onde paramos. A importância do autocuidado, né? Quantos de nós não ficaram em casa de pijama uma boa parte do tempo, porque não viam muito sentido, né, em se arrumar para sair, não iríamos sair, não é? Para que nós iríamos nos arrumar para ficar em casa e tal. A possibilidade de ver o outro pela tela faz com que a gente já tenha um pouquinho mais de cuidado nesse sentido, né? Faz com que pensemos aí no que é importante para a gente, onde que ficou aí, né, a nossa vaidade, a nossa vontade de cuidar de nós mesmos. Se eu tenho que cuidar de mim só quando o outro vai presenciar a minha imagem, ou se é interessante que eu possa me cuidar todos os dias por conta de eu ser um ser humano que merece isso e que anseia por isso, né? Simplesmente por ser alguém, a gente tem que ter esse autocuidado. Isso em relação à higiene, em relação à nossa saúde, aos cuidados com a saúde e tal, né? Vários valores foram postos à prova e pudemos rever uma série de coisas na nossa vida. Percebemos que damos valor a algumas coisas que não dávamos antes, né? Pequenas coisas do cotidiano que a gente nem prestava atenção, agora se mostram muito importantes, né? Então, tudo isso nós podemos, porque a pandemia ela traz uma sensação de impotência muito grande. Então, nós não podemos uma série de coisas, né? Não podemos sair, não podemos socializar, não podemos ver as pessoas ao vivo. Mas o que a gente pode, né? Podemos tudo isso.
de que eu estava falando. E aí podemos também deixar que o lúdico faça parte da nossa vida, né? O lúdico é algo que nos traz aí uma certa leveza, né? A realidade tem se mostrado tão difícil, tão pesada, e de repente a gente pode lançar a mão das artes, né? Da música, do do que está sendo oferecido a nós pelas redes sociais, pela internet, shows, peças de teatro, filmes, né? Que nós podemos colocar aí no nosso dia a dia. Usar a nossa imaginação, né? Se a gente não tiver acesso a mais nada, pelo menos usar a nossa imaginação para que essa rotina fique menos pesada, né? Então, concluindo, nós vivemos uma adaptação constante, isso é do ser humano, precisa se adaptar, né? E isso fica muito mais premente, muito mais forte quando a gente está pensando na pandemia, nas suas consequências, no que nós podemos ou não podemos fazer. Então, dentro dessa nova realidade que se apresenta, o que é preconizado para que a gente faça? Que a gente possa focar, né, no lado positivo, no saldo positivo disso tudo. É lógico que nós sabemos de todas as tristezas que são trazidas por essa condição, né, de estarmos numa pandemia. Sabemos que há várias coisas contra as quais a gente não pode lutar, embora né, tivéssemos vontade. Mas, muitas vezes, nós temos a tendência a ficar focados naquilo que a gente não pode fazer. Então, a proposta é que a gente possa ver qual o saldo positivo disso tudo, qual o lado bom, né? O que tem de bom. E, com certeza, se a gente pensar um pouquinho, parar, refletir, nós vamos ver que tem várias coisas que a gente pode pôr aí nessa gavetinha, né? E dar bastante atenção aí para as descobertas que nós fizemos sobre novas formas de viver, sobre novas formas de nos relacionar, sobre nós mesmos, né? Descobrimos aí coisas sobre nós porque tivemos mais tempo e mais chance de olhar para nós mesmos, né? Prestar atenção nessas descobertas. Não é sempre que a gente descobre algo que nós gostaríamos, né, de saber sobre nós mesmos. Mas eu tenho certeza que a maioria das coisas surpreendeu, né? A maioria das nossas descobertas, dos nossos pensamentos nessa pandemia surpreendeu positivamente. Como já citamos, por exemplo, né? O fato de se descobrir um cozinheiro, em relação a algo que, né, uma crença que a gente podia ter anterior de que não sei fazer nada na cozinha, não dou para isso, né? Com certeza descobrimos outras habilidades, né? Habilidades manuais, habilidades artísticas, e enfim, e se a gente for, né, falar de tudo, todas as possibilidades aí, com certeza a gente precisaria de um outro dia só para isso. Mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né? Agradecer muito a atenção e me colocar à disposição para perguntas e para a gente conversar um pouquinho, agora aqui após a apresentação, tá? Muito obrigada.